Bom, vamos iniciar aqui o projeto 4. A gente vai desenvolver aqui um aplicativo de previsão do tempo utilizando Ajax, né? Também vamos utilizar, né, um pouco de HTML, CSS para deixar as coisas um pouco mais modernas, né? E o JavaScript Ajax, né, para obter os dados de maneira assíncrona utilizando uma API de previsão do tempo, tá? E, em geral, pessoal, esse projeto ele vai abordar aí os conceitos de requisições assíncronas e vamos fazer manipulação dos dados, né, através de um arquivo de resposta em JSON. Vamos para funcionalidades, tá? Vai ser bem tranquilo, não quero complicar muito, apesar de a gente estar trabalhando aí com APIs, né? A gente está avançando aí na parte de JavaScript, então eu não vou complicar muito e a funcionalidade também vai ser bem tranquila. Vamos permitir que o usuário ele insira ali a cidade desejada, tá? E ele vai clicar no botão e vai realizar a requisição. Ele vai mandar lá a requisição pro servidor que a gente vai utilizar, né? A API. Aí ele vai retornar os dados da previsão do tempo naquele determinado local e vai exibir as informações relevantes, que seria temperatura, condição, tudo sobre aí a meteorologística, tá? E vamos lidar aí com os erros que vai aparecendo, beleza? Bom, então vamos lá começar para o vídeo não ficar longo. Vocês vão acessar esse link, chama openweathermap.gov. Ele é uma API gratuita, você pode utilizar aí para teste. Você vai criar uma conta bem simples nesse site. Coloca seu nome aí de usuário, né? E-mail, senha. Não sou um robozinho, né? Ele vai mandar uma confirmação para o seu e-mail. Você clica no botão confirmar e acabou. Você já criou a conta. Você vai chegar na mesma tela que eu aqui, tá? Eu não vou mostrar esse processo, pessoal, que é bem simples mesmo, tá? É como se inscrever aí numa rede social, como se fosse isso. Mas qualquer dúvida, vocês me chamam que a gente faz junto. Depois que você criou a conta, você clica aqui no seu usuário e vem aqui em My API Case, tá? E você vai ver aqui, ó, que a gente pode gerar aqui uma API, que ele já gerou, né, na verdade, e tem esse código, certo? Depois você pode editar, remover, não tem problema, tá? Pode gerar uma nova, ó. Você coloca aqui, ó. E vou gerar aqui uma nova, ó. E eu crio uma outra chave key, tá? E a gente pode remover quantas vezes precisar. Bom, agora que a gente tem aqui a nossa chave API, vamos minimizar um pouco e vamos para o código montar a nossa estrutura, tá? Eu vou minimizar aqui, depois a gente volta. Aqui na documentação do lado, vocês vão acompanhar junto comigo, tá, pessoal? Então, vocês acessem o GitHub, acessem o arquivo que tá aí do lado e vamos fazer aqui o passo a passo, ó. Primeiro, eu vou pegar esse HTML simples e vou colocar aqui, tá? É um código simples, ó. Doctype, inicia aqui o HTML, o header, o body, tá? Eu tenho aqui, ó, pessoal, um container e aqui dentro onde que vai acontecer as coisas, tá? Bom, aqui nesse arquivo, vamos explicar por partes. Eu tenho aqui um link que é o CSS, tá? É esse próximo arquivo que a gente vai mexer. Eu tenho aqui o título da página. Aí aqui no body eu começo, né? Eu tenho um H1, que é o previsão do tempo, né? Aí eu tenho um input para o usuário digitar a cidade, tá? Ele digita lá a cidade que ele tá. E aqui eu tenho um botão que é obter a previsão. Eu clico no botão e aqui eu tenho uma div onde vai trazer esses dados e vai mostrar, olha, tempo de chuva, não sei o que tem, aí mostra lá os Fahrenheit, sei lá, alguma coisa assim. E é só isso. Aí aqui eu chamo aqui o script, né? Tem que ter o jQuery, tá? E também esse script JS, que é o nosso código que a gente vai desenvolver para estar aí consumindo a API, certo? Então, um HTML bem simples. Se a gente rodar esse HTML, ó, se eu clicar aqui em Show Preview, eu vou copiar esse link que eu gosto de ver no navegador, tá? Simples. Um campo, digito aqui a cidade São Paulo, e o usuário clicar aqui, ele aparece embaixo a previsão do tempo lá em São Paulo, tá? Agora vamos para o próximo passo, que é um pouco de CSS. É só para deixar alinhado, tá, pessoal? Não fiz nada demais aqui, tá? Então eu vou copiar esse CSS, vamos vir aqui, ó, e colar.
eu faço umas modificações aqui no body, tá? Eu mudo a fonte para Arial. Eu deixo tudo centralizado. A cor do fundo eu deixo essa meio coordenada aqui, sei lá. Deixo centralizado esse container. E o input eu aumento ele um pouquinho, tá? E o botão também. E fechou. Se a gente voltar aqui no nosso código, olha só como ficou melhorzinho. Depois daqui você pode mexer, tá? Que eu não vou me aprofundar muito nisso, mas você pode mexer, colocar um background aqui, sei lá, se adiciona um background, ó, só pra mostrar pra vocês como é que funciona. Vem aqui em button, eu tô pensando seriamente em trazer aqui um cursinho básico de CSS, eu acho legal. Bom, previsão do tempo, digita a cidade, né? E clica no botão e printa embaixo, fechou? Agora o próximo passo, finalmente o código, né? A parte mais divertida. Eu vou explicar passo a passo para vocês, ó, como é que vai acontecer. O nosso document reader, tá? Então vamos vir aqui, a gente cria o nosso document reader, fechar ele aqui, ó. Pronto. Tudo que acontece aqui, a gente vai desenvolver o nosso código, né? O primeiro passo, pessoal. Quando a gente clica no botão, ele tem que acontecer alguma coisa, né? Ele tem que fazer a busca pela API. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, primeiramente, desenvolver aqui o nosso botão e pegar o valor do campo. Isso é a primeira coisa que a gente vai fazer. E vou deixar isso aqui para explicar. Aqui é o meu botão, tá? Esse get weather btn. É esse meu ID aqui, ó, get weather btn, tá? É esse meu botão. Então, quando eu fizer uma ação aqui de clique, ó, one click, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue a cidade, tá? Então, esse identificador sit input.val é o meu ID desse meu input, ó, sit input. E ele vai pegar o valor desse input aqui. Então, se eu der um print, ó, um console, na verdade, em sit, e eu vier aqui, ó, no console, não precisa atualizar, mas eu vou digitar aqui, ó, São Paulo. Se eu clicar no botão, ele vai imprimir para mim São Paulo. Se eu clicar de novo, ele vai indo, tá, de novo. E essa regrinha que eu coloco aqui, pessoal, é para ele não fazer o evento de clique, ó, quando o campo estiver vazio, tá? Ele tem que ser diferente de vazio para poder acionar esse console. Olha só. Então aqui ele faz normal, né? Ele clica, mas ele só vai executar esse console aqui quando o meu sítio, o meu valor, ele for diferente de vazio. Então, se eu voltar aqui no código, se eu clicar, ó, não acontece nada, tá? Eu tô clicando. Então, se eu digitar aqui São Paulo e clicar, aí ele faz, porque o campo já é diferente de vazio, certo? Então, se eu tirar e clicar, ele não faz mais. Bom, esse, pessoal, é o primeiro passo. É a gente ter aqui um evento, né? Pra gente conseguir chamar a nossa API. Então, a gente tem a entrada do dado e a gente tem um botão para clicar, né? Agora, a gente vai para nossa função, né? Para chamar aí esses dados. Então, o botão deixa aqui de lado. A gente cria aqui um comentário, ó. É um botão. Coloca aqui API, só para especificar para vocês entenderem o que é. E nessa função, pessoal, olha só que bacana. Como essa função ela é curtinha, eu vou copiar e colocar aqui para vocês e vou explicar, tá? Aqui eu vou tirar, vou colocar... o que está acontecendo aqui nessa nossa função? Eu chamei aqui function, chamei aqui getWeather e passei o que, pessoal? Aqui sit. O que é esse sit? Esse sit é meu valor, tá? É o valor que eu digitei aqui. Bom, eu passo aqui cidade, tá? Nessa minha função. Aí vamos para a regrinha, né? Primeiro passo é declarar aqui a minha chave, tá? A minha API key e a minha API URL. Olha só que bacana agora. A gente vai vir aqui no nosso site, onde a gente gerou a nossa API, né? Você vai copiar esse código, tá? Vem aqui no seu código e coloca a sua API key aqui, tá? E cola. Esse API URL, ele é a API para fazer essas buscas, tá? É uma API pública. A gente consegue vir aqui em... Eu vou abrir uma nova aba.
ele vem aqui de weather condições, né? E ele tem aqui o exemplo dessa API que a gente está utilizando. Ele retorna aí o tempo, né, no caso. E tem aqui os exemplos, ó. Olha que bacana. Tudo que a gente pode consumir aqui. Então acessem esse link que é bem interessante. O próximo passo, pessoal, agora é fazer, né, a comunicação. Eu vou passar aqui o dólar, que é o nosso jQuery, e vamos chamar aqui o Ajax, tá? Abre aqui a chavinha, né? E vamos passar aqui o URL, que é a API, o tipo, que é o tipo GET. Vamos passar aqui o data. Esse é muito importante, tá? O data, ele tem que ser assim, tá? Ele pede para passar o que, que é o nosso... Esse que vem de carry, tá? É como se a gente estivesse utilizando um filtro nessa API, tá? Depois, se você pegar esse exemplo que a gente viu aqui, ó, ele passa um que aqui, ó, tá? Esse que tá aqui na URL de carry, então ele filtra ali e traz aí os dados. Aqui a gente passa a mesma coisa, a cidade, né, que a gente vai entrar com o valor. Esse app ID é o nosso API key, tá? É a nossa chave. E aqui esse units, ele usa aí o tipo de se é Fahrenheit, Imperial, Celsius, alguma coisa desse tipo aí. E aqui, pessoal, é a nossa resposta de sucesso, tá? Quando a gente pega e passa esse data aqui para API, né? E faz tudo que tem que fazer, ele tem que retornar alguma coisa, né? Ele tem que retornar o quê? Os nossos dados ali do filtro da busca. Que seria esse daqui, ó. Se eu clicar nesse link, ó, ele tem que me retornar esse JSON aqui, tá? Então, esse data seria o retorno. Eu vou pôr aqui um console data para vocês verem o que ele vai trazer. E se tiver algum erro, ele vai exibir esse erro aqui, tá? Inclusive, vou pôr um console.log para ele me mandar o erro, né? O que aconteceu. Especificar com mais detalhes esse tipo de erro, tá? Esse show erro aqui a gente vai fazer depois, tá? Então não se preocupe. Agora, pessoal, a gente consegue fazer um teste. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, e pega essa função, tá? E você vai colocar no lugar desse console, ó. Pode colocar embaixo se você quer ver o valor que entrou aqui no input. Coloca aqui. Próximo passo, pessoal. A gente vai agora vir aqui na nossa página, né? Vamos atualizar, digitar aqui a cidade, ó, São Paulo, e vamos clicar no botão. Ele printou aqui São Paulo, tá? Ele deu um erro. Ah, pessoal, aqui, ó, 3.0, aqui ele pede para usar 2.5, tá? Então aqui volta para 2.5 e agora ele vai funcionar, tá? Vamos lá, então, vou digitar aqui, ó, São Paulo. Clicar aqui em obter previsão e ele me traz a previsão de São Paulo, ó. Ele traz esse nosso objeto aqui. Que eu tenho aqui, ó, em weather, eu tenho aqui o tempo, ó. Ele tá aqui com nublado, o ícone e o ID, certo? Então não se esqueça de mudar aqui para 2.5 que vai funcionar. Agora, pessoal, o próximo passo é a gente tratar esses dados, né? A gente vem aqui, pega esses dados e mostra para o usuário, né? A previsão, certo? Porque aqui pra gente tá em modo console, né? Ele não vai inspecionar a página e ver no console esses dados. Mas para fazer esse tratamento, eu vou criar aqui embaixo uma nova função chamada display. Opa, eu tenho até pronto aqui, pessoal. Vou copiar e eu já explico para vocês. Eu tenho uma função aqui, display, tá? Weather. Eu vou passar o quê? Vou passar a data. A data é que vem aqui do meu sucesso. Então, eu vou chamar essa função aqui embaixo depois. E esse meu valor, eu vou passar aqui um HTML. A gente já trabalhou aqui com manipulação de HTML, utilizando o jQuery, né? Então, fica assim, eu passo uma variável, eu chamei aqui de weatherinfo, tá?
Então, eu tenho um H2, onde eu vou passar aqui o data name. O que é esse data name? Esse data name, pessoal, é isso aqui, ó. Eu entro aqui no data e eu pego o name. Esse name é São Paulo, tá? E depois eu passo aqui a temperatura, que é um parágrafo, um pezinho. Data, main, temp, vem aqui em condição, data, weather 0, para pegar na posição 0 e descrição. Ó, já mostro para vocês. Então, vem aqui em data, eu passo esse weather e 0. Aí você clica aqui dentro, pega a description, aqui ó, description, né? Agora, ele tem aqui data main, humidity, tá? Aqui, ó, 78, tá? Então, são esses dados que eu tô pegando aqui da resposta, né? Quando ele faz a requisição com sucesso. E eu passo aqui para essa função. E aí, o que eu faço depois, pessoal? Esse aqui é o identificador da nossa div, tá? Que tá aqui. E ele vai colocar esses dados aqui dentro. E vai mostrar para o usuário. Então, eu passo aqui ponto .html e passo essa variável que a gente tratou. Se eu chamar essa função aqui em data, ó, se eu chamar essa função aqui na resposta aqui no nosso retorno, né, de sucesso, olha só que bacana que vai acontecer. Eu venho aqui testar, eu vou digitar aqui São Paulo, eu vou clicar aqui em obter previsão. Ele vai printar, ó, pra gente São Paulo, BR, temperatura tá 24,65, a condição tá nublado, né? E a umidade tá 78%. Bem bacana, né, pessoal? Bom, a gente pode agora fazer o tratamento de erros, tá? Por exemplo, se digitar aqui isso aqui, ó, ele não vai trazer, vai dar um erro, certo? Ele retorna aqui algum erro, ó, script 30, que linha que é essa? Se eu vir aqui no meu script e acessar a linha 30, ele retornou esse console aqui. A gente trata um erro, eu vou colocar uma funçãozinha bem tranquila, só para fazer o tratamento aqui do erro, tá? Eu vou colocar aqui no... Deixa eu ver se eu consigo pular de linha. Acho que eu consigo. Eu criei aqui, pessoal, uma função showError. Eu vou passar aqui o identificador da minha div e vou passar esse HTML, um parágrafo escrito erro ao obter a previsão do tempo, por favor, tente novamente. E eu chamo essa função aqui, ó, debaixo desse console, tá? Beleza? Então, se a gente voltar aqui no nosso projeto e eu digitar aqui uma cidade certinha, ó, Campinas, tá 24,89, tá o céu claro e 73 de umidade. Se eu digitar aqui e der uma previsão, ele aparece aqui, erro, obter a previsão do tempo. Por favor, tente novamente, porque isso é um erro, não tem como identificar, né? Porque a resposta da API foi um erro, né? Ele não encontrou. Ele deu aqui o código, ó, 404, tá? City not found. A gente poderia até usar esse response como resposta aqui também, né? Mas, ou a gente cria nós também, se retornar qualquer erro, põe uma resposta aqui padrão, tá? Então é isso o projeto, pessoal. A gente fez aqui um código bem tranquilo. A gente consumiu aqui uma API, né? Uma API do tempo e fez aqui manipulações com o botão, tá? Eu vou deixar aqui, ó, função do tempo. Aí aqui a gente tem a função para exibir as informações do template, né? E aqui é a mensagem de erro, tá? Se caso der algum erro aí, certo? E o código vai estar aí do lado para vocês acompanhar junto comigo, tá? Não se esqueçam disso. E qualquer dúvida, pessoal, vocês podem comentar, tá? E entrar em contato.